Fala galera, tudo bem por aí? Nós sempre mostramos aqui no Conexão Cultural os destaques de quem promove a arte e a cultura de Campinas. Nada mais justo então que homenagear um dos maiores símbolos da música de nossa cidade e que ganhou o mundo. Eu estou falando do maestro Antônio Carlos Gomes. No programa de hoje, nós conversamos com o historiador Jorge Alves de Lima, que está produzindo a biografia do maestro. Então, chega mais! Conexão Cultural já está no ar. O Conexão Cultural começa hoje de uma maneira um pouco diferente. Nós estamos aqui no estúdio da TV Câmara Campinas para receber o historiador, escritor, membro da Academia Campinense de Letras, membro da Academia Paulista de História, o Jorge Alves de Lima. Tudo bem, Jorge? Tudo bem, eu me dirijo à população de Campinas, cumprimento o trabalho de vocês aqui da TV Câmara, eu tenho acompanhado e tenho visto que vocês têm feito um trabalho de vasto alcance histórico e social para a nossa cidade. Vocês estão de parabéns. Muito obrigado pelos elogios. E o senhor também tem feito um trabalho importante aqui para a cidade de Campinas. O senhor acaba de lançar o livro Carlos Gomes, Uma Nova Estrela. É o segundo volume de uma biografia do grande compositor campineiro Antônio Carlos Gomes. Como que foi esse lançamento desse livro? O que o senhor espera a partir de agora? Eu estou procurando, com a publicação desse trabalho, resgatar a figura ímpar de Antônio Carlos Gomes. Antônio Carlos Gomes é considerado até hoje o maior compositor lírico do continente americano. Até hoje ele nunca foi superado. Ele se ombreia com Beethoven, com Mozart, com Wagner, grandes compositores, Verdi. Tanto é verdade que em 1870, quando ele lançou o Guarani em Milão, ele era um jovem ainda, o primeiro compositor mais levado à cena no Teatro Scala de Milão era Giuseppe Verdi. O segundo, Antônio Carlos Gomes. Por aí você vê a dimensão, a valência que Carlos Gomes ostenta. Além do mais, Carlos Gomes transcendeu a música. Carlos Gomes pode ser considerado um herói da salvação nacional. Por quê? Porque ele uniu e pacificou a nação brasileira. Em 1896, quando Carlos Gomes estava já no estado de agonia com a doença, o Brasil estava muito tumultuado. A situação brasileira era de verdadeiro descalabro. A Revolução Federalista no Rio Grande do Sul, que pregava a separação do Rio Grande, Paraná e Santa Catarina em um estado independente. A revolta de Canudos, que trouxe também um transtorno muito grande. A tentativa de assassinato do presidente da República, Prudente de Moraes. A briga violenta entre os monarquistas e os republicanos, a luta de Marechal Deodoro da Fonseca contra Floriano Peixoto, tudo isso estava deixando a nação desorientada, ela estava dividida, ela estava em ponto de quase de haver separação, uma ruptura muito grande, quando começaram a surgir as notícias da doença de Carlos Gomes. Como um passe de mágica, a nação foi se comovendo. Pela dor, ela foi se unindo em torno de Carlos Gomes. E com isso, ele conseguiu a pacificação da nação brasileira. Depois da morte de Carlos Gomes,
permitiu, com essa pacificação dolorida, vamos dizer assim, o Brasil conseguiu eleger um outro campineiro, Campos Salles, à presidência da República. Dá para a gente perceber que Antônio Carlos Gomes não foi especial apenas na música, ele foi uma figura especial para o Brasil inteiro. Foi. Que mexeu na história do Brasil. Ele transcendeu a música. Além de ele ser o maior compositor lírico da América até os dias de hoje, nunca superado, Carlos Gomes está no mesmo patamar de um Tiradentes, de um Duque de Caxias, dos grandes vultos nacionais da história brasileira. E o senhor que pesquisou a vida de Carlos Gomes, o senhor acha que os brasileiros têm esse carinho pelo Carlos Gomes, assim como tem pelo Tiradentes e outros personagens históricos do Brasil? Eu acho que o Brasil é um país sem memória. O Brasil, quando se fala em Tiradentes, todo mundo pensa só, hoje é feriado. Quando se fala aqui em Campinas, principalmente em Campinas, Carlos Gomes, Guarani, já pensa em time de futebol. Só para lhe dizer uma coisa, em Belém do Pará, a maior lição de história que eu tive não foi de um professor universitário, não foi de um historiador, foi de um motorista de táxi. O motorista de táxi me deu uma lição a respeito de Carlos Gomes, foi a maior lição que eu tive na minha vida. Por aí você vê que em Belém do Pará, Carlos Gomes é cultuado até hoje como grande herói. Em Belém, você não vê um garoto com a camisa do Messi, do Neymar, ou de qualquer outro jogador de bola, mas você vê as crianças, os meninos, a mocidade com a camisa Carlos Gomes. Aí você vê como o Carlos Gomes, naquela região amazônica, a região do Pará, ele é cultuado até hoje. Campinas é uma cidade que tem sido muito ingrata com o Carlos Gomes, essa que é a verdade. Campinas tem um dever muito grande, tem uma dívida muito grande com a cultura brasileira e com o Carlos Gomes. A gente vale situar que o Carlos Gomes, ele passou os últimos momentos da sua vida em Belém do Pará. Em Belém do Pará. Que foi quando ele voltou da Itália, já estava Acontece doente. O seguinte, Carlos Gomes esteve 3 vezes em Belém do Pará. 1882, quando ele lançou no Teatro da Paz a Ópera Guarani, foi um sucesso extraordinário. Carlos Gomes estava no auge da sua saúde. Se você vê a capa do primeiro livro aí, esta capa aí, você vê que foto bonita dele. Essa foto foi tirada por um grande fotógrafo, amigo dele, chamado Felipe Fidanza, em Belém do Pará. Carlos Gomes tinha 46 anos aí. Ele voltou em 1883 e voltou em 1895. Mas Carlos Gomes, havia no Pará uma riqueza muito grande da borracha, do latex. Corria em Belém, na região amazônica, libra esterlina ouro. E os governos do Pará tinham um projeto muito grande, cultural, uma abrangência enorme, e na visão deles só tinha um homem para comandar esse projeto, Antônio Carlos Gomes. Então Carlos Gomes foi convidado para presidir o conservatório, hoje Instituto Carlos Gomes, em Belém do Pará, e para implantar a cultura naquela região amazônica. Mas quando ele chegou em 1896, ele veio de Milão, no início do ano, ele veio de Milão para Lisboa de trem. Quando ele chegou em Lisboa, ele sentiu que estava doente. E os médicos lisboetas concluíram que ele tinha um carcinoma na língua. Mesmo assim, os médicos, contra o conselho médico, que não queria que ele viajasse, ele falou, não, eu tenho um compromisso com o Pará, e eu tenho que estar lá e eu vou atravessar o Atlântico dessa forma. Aí ele veio de navio. Aí quando eu falei para você, Rô, que nessa viagem de navio, ele ficava olhando as estrelas à noite e começava a relembrar a vida dele. Então, o retorno
do passado dele é contado por ele mesmo, para ele mesmo. Você entende? E quando ele chegou no Pará, ele chegou completamente ao quebrado. Aí o governo paraense foi de uma lisura extraordinária, manteve o contrato, ele ficou 5 meses vivo. Primeiro ato do governo do Pará, convocaram uma junta médica de 23 médicos para tratarem de Carlos Gomes. Mas era um tratamento paliativo, porque não havia recurso médico, a medicina não estava tão avançada como hoje para poder debelar esse mal. E nesses 4, 5 meses, a população do Pará inteira chorava, rezava, orava em torno da casa dele, a noite toda com vela acesa. Era uma coisa, uma romaria tão grande. E quando Carlos Gomes morreu, no transporte do corpo dele para a academia, para o conservatório Carlos Gomes, onde ele estava sendo velado, nesse transporte teve mais gente do que o Círio de Nazaré. Por aí você vê a repercussão, a importância de Carlos Gomes. Nesse seu livro, o segundo volume da sua obra, são 4 volumes que o senhor ainda pretende concluir em breve. Sou e sempre serei o Tonico de Campinas e do Brasil. Esse Tonico dele vai entrar para a história, né? Vai. E você sabe por quê que eu pus esse nome aí? Em 1880, ele veio a Campinas com um filhinho de 4, 5 anos e foi recepcionado pelo irmão Santana Gomes e por uma população de 5.000 habitantes nas ruas aplaudindo Carlos Gomes aqui em Campinas. Na noite, nessa madrugada, colocaram uma carta anônima na soleira da residência do Santana Gomes. E o Santana Gomes foi numa inabilidade muito grande, leu a carta e deu para Carlos Gomes ler. E nessa carta, você sabe, uma pessoa atinge o sucesso que ele estava tendo, isso gera muita inveja. E a pessoa que, de maneira anônima, covarde, começou a xingá-lo, dizer que ele era italiano, que ele não era mais brasileiro, que ele maltratava os brasileiros na Europa e vai por aí afora. Hoje, Rubens, se a gente recebesse uma carta anônima dessa, a gente joga para fora e eu falaria para você, Rubens, vamos tomar uma cerveja ali e passava batido, né? Mas não, ele sentiu muito. E ele falou para o irmão, Pedro, arreia um cavalo. Mas o Santana Gomes falou, mas Carlos, arrear um cavalo, são 2 da madrugada, o trem não passa essa hora, arreia um cavalo, eu não fico mais aqui em Campinas. Aí não teve jeito, Santana Gomes arreou o cavalo, ele pegou o filhinho de 5 anos, que estava meio dormindo, montaram no cavalo e cavalgaram até Valinhos. E lá em Valinhos ele ficou na estação esperando o trem até as 8 horas da manhã. Aí ele mandou um recado para a imprensa de Campinas, através do irmão, diga para o povo de Campinas que eu sou e sempre serei o Tonico de Campinas. O Tonico era apelido de infância dele. Com isso ele quis dizer que ele era o mesmo Carlos Gomes de sempre. E daí eu achei muito apropriado para colocar o Tonico de Campinas, como ele gostava de ser chamado. Muito legal, então. Essa e outras histórias estão aqui nesse livro, O Carlos Gomes, Uma Nova Estrela, que é o segundo volume. Os outros volumes vêm em breve. É uma obra do Jorge Alves de Lima, a quem agradeço mais uma vez pela sua presença aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço a gentileza de todos vocês aqui da TV Câmara. E eu estou sempre à disposição de vocês para o trabalho e para os programas futuros. Muito obrigado e agradeço ao povo de Campinas. Será sempre muito bem-vindo. Muito obrigado mais uma vez por participar aqui conosco do Conexão Cultural. E você aí de casa, curtiu o nosso programa de hoje? Na semana que vem nós voltamos com muito mais da arte e cultura aqui de Campinas. Até lá. Tchau!
Obrigado.